Certo, nesse vídeo a gente vai abordar o exercício 3, ou a questão 3, que foi do último vídeo de exercícios, de uma outra maneira. A gente vai abordar ela da maneira que seria a mais recomendada para vestibular, por exemplo. Mas a maneira que toma menos tempo para fazer. Lógico, quanto menos tempo você quer tomar, mais conhecimento você tem que ter para poder se apropriar disso, certo? O problema aqui é que a gente tentou fazer toda a análise baseando-se apenas em probabilidade. O que a gente vai fazer nesse vídeo é tentar unir, de acordo com as teorias, né, que unem a probabilidade com a análise combinatória. Certo? Análise combinatória. A probabilidade trata sobre um percentual que uma certa coisa ocupa dentro de outra coisa, certo? É esse percentual aí. Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, que eu vou escrever como N total. Eu vou até mudar esse N aqui. Número de casos favoráveis dividido pelo N total. A análise combinatória a gente pode usar tanto para calcular, a gente às vezes usa para calcular o número de casos favoráveis, pode ser usada para calcular o número de casos favoráveis, tanto quanto pode ser usada para calcular o número total de casos possíveis. A gente às vezes usa análise combinatória para calcular esses dois, porque não tem como contar, não tem tempo para contar. Quando o tempo é uma preocupação, esse aqui, se usar só esse, estritamente esse, muito tempo, demora muito tempo para fazer tudo isso. Muito tempo. Quando junta esses dois, pouco tempo. Certo? Então se a gente demoraria muito tempo para calcular exatamente o número de casos favoráveis e às vezes também para calcular o número de casos possíveis, fica demorado. Então é isso que é o negócio. A junção desses dois toma pouco tempo. A junção desses dois aqui toma pouco tempo. Toma bem menos tempo, tá? Não vou falar que é pouco tempo mesmo, é bem menos tempo que demora. Ok? Então, como é que a gente faria isso aqui? Aqui eu deixei de uma forma um pouco mais organizada as medidas de cada um desses arcos, ok? Até aqui então a gente tinha a mesma análise que a gente fez no último vídeo, calcular então os comprimentos de cada arco, certo? Vou formar o arco com 3 arcos, vou formar um arco maior com 3 arcos, certo? Ok. Independente de ele estar desse jeito, né? Médio, médio, grande. Ou se ele tiver médio, grande, médio. Né? Ou se tiver grande, médio, médio, por exemplo. Independente de ser assim. Independente de... Aqui eu falei que é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, que eu escolheria. Né? Independente disso, a escolha vai ser de um grande e 2 médios, certo? Então, quando eu fizer a escolha, se eu quiser elencar essas coisas, eu preciso pensar assim, tá, ele me pediu a probabilidade de alguma coisa, ele me pediu a probabilidade. Probabilidade, por definição, é igual a número de casos favoráveis dividido pelo número total.
de casos possíveis, né? Então, o que eu preciso fazer para poder encontrar essa probabilidade? Eu preciso determinar, então, quantas possibilidades tem para o número de casos favoráveis. Quantas possibilidades, de quantas maneiras diferentes seria essa escolha considerada? Poderia ser essa escolha considerada, certo? E aí eu preciso lembrar do seguinte detalhe. Tem um arco ali, que é do pequeno, e tem o outro arco também, que é do pequeno. E tem outro arco que também é do pequeno ali dentro. Também tem outro arco do pequeno, também tem outro arco do pequeno. E assim tem 10. Eu preciso entender que cada um é diferente. Então eu tenho P1 aqui eu tenho P2, até o meu P10. Até o P10. Eu vou ter 10 arcos pequenos lá. Assim como eu vou ter dos arcos médios. E aí eu tenho os arcos grandes, eu tenho 4 arcos grandes. E assim eu tenho todos esses arcos ali dentro. Aqui são todas as nossas escolhas. Se, por exemplo, eu escolher, então, primeiro eu vou lá e tiro P2, e depois eu tiro M1, e depois eu tiro P5, por exemplo, essa foi uma escolha. Agora, o que eu tenho que analisar para falar sobre o negócio das combinações, da combinatória, da análise combinatória? Em qual dos casos esse daqui representa? Esse caso representaria 2 pequenos e 1 médio. Seria o caso que teria representado. Aí se eu vou, por exemplo, e tiro o M6. Tirei M6, M6, G4 e G3. Não, e G1. Tirei esses daqui. Qual caso esse daqui representaria? Aí eu vejo que esse caso representa o caso 1M e 2G. Ou seja, um arco médio, 2 arcos grandes. Independente da ordem que eu tivesse tirado esses 3 aqui, por exemplo, eu poderia ter tirado nessa ordem aqui. A ordem aqui não vai estar importando. A escolha vai ter sido de um médio e 2 grandes. Lá anterior, a escolha teria sido de 2 pequenos e um médio. E nada mais. No final das contas, é essa escolha que vale. E aí, quais seriam as possibilidades que eu teria dessa escolha? No final, eu juntaria esses arcos, né? E quais seriam as possibilidades que eu teria para escolhas assim para fazer? Tá, mas eu estou gastando já muito tempo aqui. Eu não quero gastar tanto tempo aqui. Eu quero ir direto. Eu quero fazer o mais rápido possível. Então, aí é conhecimento. Precisa ter conhecimento. A saber, eu deixei elencado aqui todas as possibilidades, tá? Deixei aqui todas as possibilidades elencadas, tá? Então, se você quiser ver quais seriam todas as possibilidades, veja aqui. Só pegar, pausar o vídeo e olhar. Então, a gente teria. Eu não quero esse tipo de análise. Eu não quero isso daqui. Eu já entendi como é que significa isso, o que eu faço, mas eu quero uma análise mais direta e mais rápida. Eu quero tentar tomar menos tempo nisso aqui. Certo? Ok. Como eu faço? Eu vou ter então várias possibilidades dessas daqui. A primeira coisa normalmente costuma ser a gente tentar lembrar, a gente tentar considerar o total. Qual seria o número total para conseguir calcular essa probabilidade? Qual seria esse número total aqui? Isso a gente consegue calcular, certo? Como é que a gente faz para calcular? A gente usa então a análise combinatória. Quais são as possibilidades? Quais são as diferentes formas de fazer isso? A gente tem como é que eu faço para saber qual que é cada coisa?
Nesse aqui a gente tem vários elementos, sei lá, x1, e a gente quer considerar, então, de quantas maneiras diferentes eu consigo rearranjar estes termos, esses elementos. De quantas maneiras diferentes. Por exemplo, se eu pego isso aqui, eu consigo trocar o 3 com 4, consigo trocar ele de posição, certo? Consigo trocar então o 1 e o 2 de posição. São várias possíveis, né? Várias possibilidades. Mas o que a gente tem que ficar de olho aqui? Cada uma vai estar usando todos os elementos. Todos os elementos que eu tenho. Aqui embaixo a gente tem arranjo simples e arranjo com repetição e combinação. Aqui a gente está usando, por exemplo, esses 4 elementos aqui, mas em 2 vagas, por exemplo. A gente tem eles ali do lado, mas a gente só vai usar x1 e x2. Ou a gente só vai usar x4 e x1. Ou a gente só vai usar x2 e x3. Ou escolhemos usar x3 e x1. Aqui, então, a gente tem seria essa a ideia. A gente aqui está usando todos os elementos, aqui a gente está usando só alguns, tá? Não usando todos. Aí a gente vai lá, aí a gente vai para o nosso problema. Aqui, a gente então vai fazer escolha para vai escolher 3 arcos. A gente vai pegar 3 arcos, certo? Ok. Lembrando, essa é a situação que a gente tem. A gente tem essas opções. Então, se a gente escolhe, por exemplo, esse aqui, e depois escolhe esse aqui, e depois escolhe esse aqui, e aí? Essa escolha aqui, seria uma escolha desse tipo, ou uma escolha desse tipo aqui? Lembrando, qual é a diferença entre os dois? Aqui a gente tem, então, é uma escolha contendo 3 elementos. De quantos a gente tem para dispor? 20. Todos eles estão aqui? Não, só 3. Logo, não é nenhuma dessas opções aqui. Aqui a gente tem 20 elementos para dispor em 3 vagas. Tá? Então aqui, esse número e esse número a gente já usa, são os números que a gente usa nas fórmulas. Tá? Ok. Então não é nenhum daqueles ali, mas pode ser qualquer um desses aqui. Agora vamos analisar a diferença entre cada um deles. Como diferenciar aqui rapidamente. Temos esses agrupamentos aqui, de 4 elementos em 2. De 2 em 2. O maior de todos aqui, o que dá o maior número de possíveis combinações, é o arranjo com repetição. O arranjo com repetição considera todos esses agrupamentos como válidos. São válidos e são diferentes entre si. Todos eles. E são diferentes. Tá? Então, por exemplo, se você falasse que esse aqui seria o agrupamento 1, esse aqui é 1. Esse aqui seria, sei lá, o agrupamento 2. Esse aqui seria o 3. E assim por diante. O arranjo com repetição, ele considera, então, cada um como um agrupamento diferente e é válido, totalmente válido, tá? Qual que é a diferença do arranjo com repetição para o arranjo simples? Qual que é o negócio? O que considera no arranjo simples, para você usar arranjo simples? O que considera? Não pode repetir. Aqui, esse caso aqui, por exemplo, esse caso aqui não está correto. Por quê? Porque ele repete esses 2 termos aqui. O x2 apareceu a segunda vez. Então a gente pula ele. A gente não tem uma coisa aqui correta. Esse aqui não é considerado. Ah, e tem outro aqui também. Aqui x1 já foi usado e está sendo usado de novo. Não pode. Está com repetição. Não pode. Então, esse aqui também não é considerado. E a gente diminuiu já o número de termos. Então, enquanto aqui tinha, nesses contados aqui, tinha 8, aqui nesses contados tem 6. Se eu falo que eu estou falando do arranjo simples de 4 elementos em 2 vagas, eu estou falando desse arranjo aqui, onde nenhum termo se repete. Se eu estou falando do arranjo com repetição, eu estou falando desse daqui,
onde todos podem se repetir. Qual que é a diferença entre arranjo simples e combinação? A combinação, ela é mais restrita ainda. Para combinação, a ordem não importa. Então, se é x1, x2, é igual ao x2, x1, por exemplo. Temos aqui x4, x1. Temos aqui x1, x4. A ordem não importa, o agrupamento é o mesmo. Então, esse aqui já não é mais um agrupamento. Na combinação, eu não tenho esse como sendo um agrupamento. Certo? Tem outro aqui ainda, que é esse daqui. Aqui a gente tem x2 e aqui a gente tem x3. Aqui a gente tem x3 e aí tem x2. Na combinação, não importa a ordem, x2, x3, x3, x2, não importa a ordem, a combinação é a mesma. Então, já não é mais uma combinação. A gente diminuiu ainda mais, reduziu ainda mais os agrupamentos. Perceba que aqui a gente tinha 8, que é o máximo, que é o maior de todos, né? O arranjo com repetição é o que tem mais. Aqui a gente tinha 8 grupos, 8 agrupamentos diferentes. Aqui a gente tem 6 agrupamentos diferentes. Aqui a gente diminuiu para 4 agrupamentos diferentes. Então, é isso que eu quero que vocês percebam. Arranjo com repetição é o que vai ter sempre mais possibilidades. Arranjo simples é o que vai ter menos do que o arranjo com repetição. E a combinação é o que vai ter menos possibilidades. Tá? Arranjo simples, a ordem importa. Arranjo com repetição, a ordem importa e pode repetir. Combinação, a ordem não importa. E não pode repetir, né? Lógico. Seria daí combinação com repetição. Daí. E aí a fórmula é bem mais chata. Aonde a gente ajeita esse daqui? Que a gente vai pegar 20 elementos, vai analisar em 3 vagas e não tem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar nisso aqui, entendeu? Se escolhe primeiro, escolhe depois, escolheu. É isso que importa. Então aqui a ordem não importa. A gente já remete à combinação. Já nos remete à combinação. Então é esse caso aqui. Então é essa fórmula que eu preciso usar. A fórmula para calcular o número de combinações possíveis que eu tenho de 20 elementos em 3 vagas. Esse é o meu número total. Então, para a combinação, a fórmula é essa daqui. Combinação de n elementos em k vagas é n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. Tá bom? Isso também às vezes é escrito num formato assim, nk. Às vezes é escrito assim também. Só para... Isso pode ser também uma outra forma de indicar a combinação desses elementos. Tá? Então, se é isso daqui, então a gente vai calcular o número total utilizando essa fórmula. Ou seja, 20 elementos, n igual a 20 e 3 vagas, né? K igual a 3. Então, aqui a gente calcularia, então, que o número total, n total, é igual à combinação de 20 elementos em 3 vagas. Seria, então, aí eu poderia fazer a conta. Se você quiser fazer a conta, você pode fazer a conta. Isso aqui daria 1140. Mas eu não vou fazer a conta, porque no exercício ele deixa nesse formato. Então eu vou manter nesse formato também. Certo? Na resolução anterior, eu elenquei já quais casos que seriam os casos onde a soma final dos arcos daria maior do que 60 centímetros. Que foram, então, relembrando, foram o caso 3M satisfez, tá? 2M, não, 3 grandes, 2 médios e 1 grande satisfez, 2 grandes e 1 pequeno satisfez, 2 grandes e 1 médio também satisfez. Esses foram os 4 casos.
certo? Esses são os 4 casos, certo? Aqui é um caso clássico de usar o princípio da multiplicação nos princípios de contagem. Aqui a gente já elencou todos os casos, esse é o número total de casos. Agora a gente tem todos esses casos aqui e a gente quer analisar quantos das possibilidades ali de escolha, tipo essa, aí depois essa, aí depois a outra. Escolhe a outra ali. Quantas dessas possibilidades de escolha, considerando combinações, me resultariam em uma escolha, em um sorteio de 3 arcos grandes. Certo? Não tem distinção por quem está primeiro, quem está depois, quem está depois. Não tem essa distinção. Ele não falou nada sobre isso. Então, qual que seria a forma de calcular aqui? Seria a combinação. Então, eu tenho 3 vagas, isso é sempre 3 vagas que eu vou ter, né, para distribuir. De quantos elementos? Bom, quantas peças grandes tem para eu distribuir nessas 3 casas? 4. Logo, isso aqui é, então, 4 possibilidades. Aí eu vou para esse. Qual seria a possibilidade? Quais seriam as possibilidades? Então agora eu tenho 2G. Então 2 desses daqui pegaram peças grandes. E um deles pegou peça média. Certo? De quantas formas diferentes eu poderia ter isso daqui? É um caso típico de princípio da multiplicação. Eu tenho, então, a combinação para esse daqui e eu tenho a combinação para esse daqui. Eu tenho uma combinação para agora 2 vagas, que eu peguei só duas peças grandes, né? 2 vagas para dispor, então, quantos elementos grandes aqui? Quantos grandes? 4. Isso vezes, aí eu tenho o caso do médio. A combinação para uma única vaga de quantos médios eu tenho? 6. 6 arcos médios. Quantas possibilidades eu teria? Quantas possibilidades diferentes, tipo G1, G2, M1, G1, G2, M2, G1, G2, M3, G1, G2, M4, G1, G2... Aí, G1, G3, M1, G1, G3, M2, G1, G3, M3, G1, G3, M4. E assim por diante. Eu teria, então, diferentes combinações. Aqui, para esse caso, a gente tem a mesma ideia. Dá 60. Certo? E por fim, esse daqui, a gente teria, então, 2 médios para considerar. Esse aqui seria diferente. 2 médios, então, combinação. Quantos médios tem? 6. Em quantas vagas? Então, agora, 2 médios eu estou escolhendo. Vezes combinação de quantos? Ali é de 1 grande. Eu tenho 4 grandes de 1 só para escolher. Quer dizer, eu tenho 1 grande, né, para escolher de 4. Para escolher entre 4 grandes diferentes. Então, conseguimos todos os casos, conseguimos todos os números possíveis aqui. Então, todos eles são casos em que a condição de que o arco final seja maior do que 60 centímetros é satisfeita. Se todos esses são casos em que é satisfeita, então o número de casos que satisfaz é a soma de todos, né? Logo, o número de casos favoráveis vai ser igual à soma de cada um deles. Então, ali eu tenho 4 mais 36, 40. Mais 60, 100.
mais 60, 160. Certo? Então aqui eu tenho já número de casos total e número de casos favoráveis. A probabilidade é número de casos favoráveis dividido pelo número de casos total. Então a probabilidade vai ser (960) dividido por 20, 19, 18. Sem ter que fazer a conta com 20, 19, 18. Tá? E a gente chega na mesma resposta que deu o resultado anterior. Afinal, não faria sentido se não fosse, né? Chega na mesma resposta. Tá bom? Essa seria a maneira de resolver por análise combinatória. Tá? Então, fico por aqui.